Olha que beleza? Voltamos e vamos já na sequência, porque veja, a dica você já viu. A regra é essa. Atributos, características do poder de polícia, discricionariedade, coercibilidade e são autoexecutáveis. Fácil. Agora olha a pergunta. Será que o poder de polícia ele será sempre discricionário? Será que não é possível ter uma exceção? É possível. A regra é a discricionariedade. A regra é a dica. Só que essa regra tem exceção. A exceção, quando é então que o poder de polícia deixa de ser discricionário, sai a discricionariedade e entra no lugar dela a vinculação. Quando é que o poder de polícia passa a ser vinculado? Fácil. Lembra daquele ato, a espécie de ato administrativo que estudamos? Que quando o particular preenche todos os requisitos, que quando o particular preenche todas as condições, deve a administração pública conceder a licença administrativa? Pronto, já sabe. Quando fala de licença administrativa, falou de licença, é caso clássico em que o poder de polícia deixará de ser discricionário e passará a ser vinculado. Exceção? Exceção. Mas em casos em que a licença administrativa estiver na jogada, como ela é vinculada, como ela estiver com o rol, quando o rol, a licença, não vá pensar coisas melhores não, é a licença. Quando ela estiver com o rol e esse rol estiver todo preenchido, os requisitos estiverem prontos, deve licenciar? Claro que deve. Então, nesse caso, o poder de polícia será sempre discricionário? Não. Em casos de licença administrativa, o poder de polícia deixará de ser discricionário e passará a ser vinculado, tá bom? Cuidado, né? Afirmativas categóricas, o poder de polícia será sempre discricionário, mentira. Pode ser vinculado quando falar de licença administrativa. Não é autorização administrativa, é licença administrativa, tá joia? Pode o poder de polícia ser delegado ao particular? Vixe, pensa um assunto que tem posição para tudo quanto é lado. Vamos lá. O poder de polícia, como você já sabe, ele é uma restrição. E essa restrição deve ser exercida pelo Estado. Porque se um particular restringe a esfera de atuação de outro particular, nós temos no mínimo uma situação de anomalia. A paz social vai ficar comprometida. Sabendo disso, a regra, a doutrina dominante, a posição jurisprudencial dominante é, de forma categórica, o poder de polícia não pode ser delegado ao particular. O poder de polícia não pode ser exercido pelo particular. Essa é a regra. Essa é a posição categórica, a posição dominante, tanto da doutrina quanto da jurisprudência. Pronto. Caiu para você, numa prova objetiva, que não cabe delegação do poder de polícia, perfeito, é isso mesmo. O poder de polícia, se é uma restrição essa baseada nas leis, restrição essa voltada ao interesse da coletividade, poder este irrenunciável, ele deve ser exercido pelo Estado. Porém, existem os chamados atos materiais, atos que antecedem o exercício propriamente do poder de polícia. E para estes atos, atos menores, atos que não se confundem com o poder de polícia propriamente dito, para estes atos é sim possível a realização deles pelo particular. Aí você fala, Barbieri, então pera lá. Vamos ver se eu entendi. O poder de polícia deve ser exercitado, deve ser aplicado pelo Estado. Ótimo. E como regra, não cabe delegação ao particular. Perfeito, é isso mesmo. Agora, se existe regra, é porque automaticamente existe exceção. A exceção não é a delegação propriamente do poder de polícia. Não, não é isso. A exceção, ela está diante dos atos materiais, os atos menores, os atos que antecedem propriamente o poder de polícia. Me dê um exemplo.
nós vamos instalar numa grande avenida, né, uma via rápida, nós vamos instalar os radares fotográficos, né, os pardaizinhos, aquele radar, bobeou, toma multa. O Estado pode permitir que o particular faça a instalação desses radares? Pode. Pode por uma razão simples. Isso é um ato preparatório, isso é um ato material. Não é o ato propriamente do poder de polícia. Agora, será que o Estado, nesse mesmo exemplo, poderia permitir que o particular legislasse sobre isso, que o particular aplicasse as multas, que o particular cobrasse as multas? Não, porque daí é ato propriamente do poder de polícia. Aí não pode. Então, qual que é o raciocínio que você tem que ter? Quando nós falamos do poder de polícia, quando nós falamos daquilo que diz respeito à delegação, somente de ato material. Tem um prédio, a administração pública vai colocar abaixo esse prédio, mas não domina a técnica da implosão. Chama quem? Chama o particular. A empresa do particular vai lá e faz a implosão. Rio de Janeiro agora tivemos uma implosão enorme lá de alguma via de acesso, uma coisa assim, para reestruturação, para novo contexto arquitetônico lá para a Copa do Mundo, etc, etc, etc. Beleza. Lembrando sempre que o poder de polícia em si não pode ser delegado. O poder de polícia em si não pode ser praticado pelo particular. Mas atos meramente executórios, atos materiais, atos preparatórios, atos que antecedem o poder de polícia, aí pode. E eu quero que você tome um segundo cuidado. Os municípios de Curitiba e Belo Horizonte passaram pela mesma situação. O que aconteceu? Lá em Curitiba e também em Belo Horizonte, no primeiro momento, a administração pública resolveu, utilizando-se de uma sociedade de economia mista municipal, permitir que ela fosse a responsável pela fiscalização do trânsito, aplicar as multas e gerir tudo isso que diz respeito ao trânsito daquela cidade, ao trânsito daqueles municípios. E isso foi feito por muito tempo. Até que em um determinado momento, o Tribunal de Justiça falou, pera lá, tem uma ação aqui, quem está argumentando tem razão. Se é uma sociedade de economia mista, ela tem parte de capital público com parte de capital privado. Ela tem o controle das ações com direito a voto do Estado. O mínimo de 51% das ações é do Estado. Ou a maior parte do capital é público, mas tem capital privado. Tem. E como é que eu posso permitir, então, que uma empresa com capital público e privado esteja realizando atos propriamente ligados e vinculados ao poder de polícia? Isso não é ato material. Isso não é ato que antecede o ato preparatório de mera execução. Isso é ato de poder de polícia. Está sancionando, está aplicando multa, está desenvolvendo e desempenhando a atividade que só poderia ser do Estado, não do particular. Com base nisso, nós tivemos decisões favoráveis pelo Poder Judiciário. Só que, infelizmente, o Poder Judiciário não estendeu até o momento que todos os atos fossem anulados e o dinheiro fosse devolvido. Aqueles que ingressaram com as respectivas ações tiveram sucesso, as multas foram anuladas e aquilo que pagou, né, a quantidade financeira que foi para o Estado teve que ser devolvida. Entretanto, não foi a melhor solução, juridicamente falando. Mas já é uma luz no fim do túnel. O que tem que ser feito de forma adequada? Não dá para permitir que o particular faça isso. Então usa o batalhão de trânsito, tá? Usa o Estado em si, mas não uma sociedade de economia mista. Por quê? Porque atos de legislação, atos sancionatórios, cobrança de multa, isso não é ato preparatório. Isso não é ato menor de poder de polícia. Esse é o poder de polícia. Então você não pode permitir que o poder de polícia fique na mão do particular. Aí você fala, tá bom, Barbieri, como é que eu vou fazer numa prova? Tem que analisar o que a questão vai lhe dizer. Se a questão vem para você falando, poder de polícia
pode ser exercido tanto pelo particular quanto pelo Estado. Errado. Pelo Estado. Agora vem uma questão aberta pedindo para você dissertar sobre a, entre parênteses, fecha parênteses, possibilidade de delegação do poder de polícia ao particular. Aí é um prato cheio. Aí você vem explicando que a regra é o poder de polícia sendo exercido pelo Estado e não pelo particular. Se poder de polícia é restrição, não pode estar na mão do particular. Como é que um particular restringe outro particular? Agora, calma lá, porque eu tenho atos propriamente ligados ao poder de polícia e tenho atos que antecedem. Eu tenho atos que estão um passo atrás. Eu tenho atos meramente preparatórios, atos materiais. Pode a empresa do particular instalar os radares? Claro que pode. Mas quem é que vai aplicar a multa? Quem é que vai cobrar essa multa? Quem é que vai legislar sobre isso? O Estado. O Estado. O fato, por exemplo, de contratar uma empresa que tenha competência para implodir lá o prédio, não quer dizer que ela detém o poder de polícia. Não. O poder de polícia continua na mão do Estado. Entendeu? Toma cuidado com isso, por gentileza, tá? Esse tema, já vou lhe antecipar, não é pacífico. A depender do autor, você vai ver que ele defende ferrenhamente um extremo e o outro no outro extremo. Mas nós temos que buscar sempre a posição da prova. As bancas examinadoras vêm entendendo nesse sentido. É a posição do STJ, você verifica resquícios de tudo isso no Supremo Tribunal Federal. Mas, como eu lhe disse, Barbieri quer unanimidade. Unanimidade não existe. Não existe. Mas pode ir por mim, porque essa é a posição que prepondera. Se cair na sua prova, é muito melhor você seguir o que eu lhe disse e, se precisar, tem um recurso com grandes chances de sucesso, do que você pegar uma posição minoritária e aí a jurisprudência, a doutrina maciça, rebenta no cacete. Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com isso. Existem momentos em que há uma transição, em que nós temos uma certa incerteza. E é só no poder de polícia que acontece isso? Não. Pega a responsabilidade civil. Está pipocando agora todo mundo falando. Para com esse papo de responsabilidade subjetiva do Estado. Para com essa história de doutrina e jurisprudência. Talvez estejamos aqui no momento de transição. Que lá na frente você olha para trás e fala, puxa, é verdade, atravessávamos lá um momento de transição. Então, isso é do jogo, faz parte, tá bom? Faz parte. Espero que você tenha entendido aquilo que diz respeito a poder de polícia propriamente, aquilo que diz respeito à delegação nunca do poder de polícia ao particular, mas de atos preparatórios, atos materiais. Até aí, beleza, sem problemas. Exercício de fiscalização, exercício sancionatório, isso nunca pode estar na mão do particular. E tão logo não pode estar na mão de uma sociedade de economia mista. Não dá. Os municípios de Curitiba e Belo Horizonte são casos concretos. Você pode buscar isso na jurisprudência que você vai encontrar. E vai encontrar isso que eu estou lhe dizendo. Como é que um particular vai restringir o outro? Isso é o fim do mundo. Entendeu até aqui? Fácil. Então é assim e talvez seja o tema mais tormentoso, talvez seja o tema com maior dificuldade para você encontrar um posicionamento tranquilo, uma água mais calma. Não tem. Então é aqui que você tem que tomar muito cuidado, tá? Toma cuidado com isso. Ah, professor, agora é o batalhão de trânsito aqui no meu município que está realizando essa atividade. Perfeito. Só que lá atrás teve uma arrecadação gigantesca. Como é que faz? Está cobrando de forma indevida? Entra com ação no judiciário, tá bom? Na próxima aula a gente continua, temos que resolver exercício e falar do abuso de poder. Até lá e a gente se vê. Um grande abraço.